Quero que você abra lá a sua Bíblia em Efésios 5, 22 até o 6, 4. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como a igreja, gloriosa, sem mancha, sem nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. 6:1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo se corra bem e tenham longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e os conselhos do Senhor. Muito bem. Essa carta foi escrita por Paulo por volta do ano 60 depois de Cristo. E ele estava preso em Roma pela primeira vez, numa casa, à custa do próprio governo romano. Há quem discuta o destinatário dessa carta, porque em alguns escritos antigos não consta a palavra Éfeso. Então não se pode confirmar categoricamente que essa carta foi escrita para Éfeso. Se for assim, essa carta é uma carta circular. Ela foi escrita para andar em várias igrejas, porque ela não trata de um assunto específico, ela trata de assuntos gerais. Ela é dividida em duas partes: a parte teórica do capítulo 1 ao 3 e a parte prática do capítulo 4 ao 6. A teórica ele fala da doutrina, e a prática ele diz como seguir a doutrina. O texto que nós lemos aqui está na segunda parte, de como você seguir a doutrina. E a doutrina aqui é bem clara: como fazer um lar feliz. A nossa missão nesse momento, nos próximos 30 minutos, é simples. É identificar o que é causa e o que é efeito. Aqui nós temos, por exemplo, 4 mandamentos, que são imperativos divinos. Deus dá uma ordem. A primeira ordem, na sequência da fluidez do texto, a primeira ordem é: mulheres, sejam sujeitas. É um mandamento. A segunda ordem é: homens, amem suas esposas. A terceira ordem é: pais, filhos, respeitem os pais. E a última ordem é: pai, eduquem os filhos. Quando eu digo que nós temos que descobrir o que é causa e efeito, o que causa o que aqui? Será que é a sujeição da mulher, é a submissão da mulher ao seu esposo que provoca o amor nele? Ou seria por o contrário, Márcia? Ou seria o amor do marido para com a sua esposa que provoca a submissão? Seria, por exemplo, a obediência do filho que provocaria uma sensibilidade no pai na educação? Ou seria a educação do pai para com o filho que provocaria a obediência dos filhos? O texto aqui, e eu conheço um pouco os escritos de Paulo. Paulo, como diz Pedro, ele escreve coisas difíceis de entender. Quando você lê a fluidez do texto, o que é que você lê primeiro?
Mulheres, sejam obedientes aos seus maridos. A impressão que dá é que a submissão é a causa do amor. Ou seja, se a mulher for submissa ao marido, ela vai conquistar o amor do marido. É a fluidez do texto. Mas o apóstolo Paulo, ele é um escritor de alta categoria. Ele às vezes escreve da causa por efeito e do efeito para a causa. O texto em sequência aqui, esse texto aqui destacado, o apóstolo Paulo está escrevendo do efeito para a causa. Portanto, eu vou colocá-los da maneira em que eu entendo que é. O que é causa e o que é efeito. E eu vou colocar a causa e depois colocaremos o efeito. Então vamos lá. O primeiro mandamento, Deus exige o amor do marido. Essa é a causa. Não há submissão sem amor. Não há como o marido esperar da mulher uma reação ou uma ação. Ele tem que esperar uma reação do seu amor. Mas Deus, no texto, diz o que é amar. Porque o amor aqui não é um amor de sentimento. Não é uma rosa, não é uma palavra, uma poesia, uma música cantada, uma sílaba pronunciada, uma inflexão bem aplicada, um tom de voz. Não, aqui o amor é prático. E olha só, são 4 ações que o homem deve mostrar para a mulher se ele quiser submissão. Está no texto. 4 ações. Anote aí. Se você não conseguir anotar em casa, assista de novo. Está no YouTube e está no Facebook. É isso mesmo, Éder? Nosso amigo ali. A primeira, o que é amar, pastor Moraes? No texto diz, amar é entregar-se. O marido deve entregar-se pela esposa. A palavra entregar aqui é para doquem, que quer dizer morrer no lugar. Jesus, assim como Jesus morreu no lugar da igreja, o homem deve estar disposto a morrer pela sua esposa. Essa é a primeira ação de amor do homem para com a sua esposa. Quando a esposa percebe que ela está do lado de um homem que morre por ela, ela está muito propensa à submissão. Mas se o indivíduo, se a mulher perceber que está do lado de um homem que não morre por ela, é muito difícil a submissão. Entregar-se por ela, morrer pela esposa. E a esposa tem que saber disso. Se ela não perceber isso, fica muito difícil. Primeiro passo, morrer pela esposa. Segundo passo, versículo 27. Cuidar da esposa. Cuidar da esposa é o segundo passo. Primeiro, morrer por a esposa. E o segundo é cuidar da esposa. Cuidar de que aspectos, pastor Moraes? O texto diz, 27 diz, cuidar da sua autoestima. Assim como Cristo apresentou a igreja como gloriosa, o marido também tem que apresentar a sua esposa aonde for, de forma gloriosa, sempre bem vestida, organizada, feliz, andar na rua. Então, esse é o cuidar da autoestima da sua esposa, apresentá-la sempre como uma esposa gloriosa. O verso 27. O 27 ainda fala cuidar da moral da esposa. A palavra aqui, sem mancha, é esfilos, o verso 27. A esposa é uma responsabilidade do homem, zelar pela integridade moral da sua esposa. Não fale da sua esposa, e nem permita que ninguém fale, nem sua mãe e nem seu pai. Não permita que sua esposa seja vítima de chacota, de internet, nenhuma piada envolva a sua esposa. Qualquer diálogo que alguém citar a sua esposa de forma indecente, seja ríspido e rápido. Com minha esposa, ninguém mexe. Não quero minha esposa envolvida em nenhum tipo de assunto desses. Zelar pela moral da esposa. Versículo 27. Você deve apresentar a sua esposa sem mancha. A moral dela deve estar intacta. Não conte piadas. Não fale da sua vida sexual, da sua vida íntima para ninguém com a sua esposa. Nem positivo e nem negativo.
A vida sexual íntima entre você e sua esposa é um caso de vocês dois. Não comente com ninguém. Proteja a moral da sua esposa. Ainda no versículo 27 diz que cuidar da esposa é cuidar da aparência física. O texto diz que Deus mostrou a igreja sem rugas. É obviamente que eu estou fazendo parte aqui, fazendo uso da homilética, né? Se o pastor Elton estiver me ouvindo aí, que me perdoe, ele aqui é extremamente exegeta, ele não gosta que brinque com o texto, mas diz que o homem deve apresentar a sua esposa à comunidade como sem rugas. É óbvio que a ruga, ela aparece com o tempo, mas a expressão ruga, ela tem que ver com o cuidado que o homem tem que ter com sua esposa. Então gaste tempo e gaste dinheiro com a beleza da sua esposa. Invista em sua esposa. Como é que você vai apresentar a sua esposa gloriosamente diante da sociedade? Ela tem que ser uma pessoa honrada e, sobretudo, também uma pessoa com aparência física saudável, sem rugas. Às vezes o cabelo denuncia a idade. Se hoje podemos disfarçá-la, que mal tem? Às vezes o rosto começa a cair, a gravidade começa a pesar, e eles inventam cada coisa aí, viu, Márcia? A Márcia, eu falo com a Márcia porque é a área da saúde. Tem um creme que é um creme para noite e para o dia, né? E quanto mais tempo você vai ficando mais avançada a idade, o pessoal, eles vão aumentando o preço. Porque acha que a gente vai aposentando, né? O pessoal acha que a gente tem dinheiro. Mas existe creme aí para 35 anos, para 40 anos, para 50 anos, para 60 anos. Enquanto houver creme que possa disfarçar a sua aparência, invista. Use creme, compre banha, compre perfume, compre shampoo. Se você tem condições, leve ela na estética. Cuide da aparência física da sua esposa. Você está construindo ou causando? Você está causando. No verso 27 ainda, fala cuidar da honra, hagios. O marido tem que cuidar da honra. Aqui não é da moral mais, é da honra. E ele usa a palavra santidade, que quer dizer exclusividade. Assim como Deus separou a igreja e disse, a igreja é minha. Eu não tenho outra igreja, eu tenho uma igreja. Essa igreja eu separei para mim. Eu não tenho olhos para outra igreja. Eu só tenho olhos para esta igreja. O homem também tem que santificar a sua esposa. A palavra santidade, hagion, quer dizer separar para o uso exclusivo. Não tem outro uso. Você não tem uma concorrente. Você não anda na rua olhando e se arrependendo do seu casamento. Você não compara a sua esposa com a mulher da internet. Você não compara a sua esposa com a mulher da banca de jornais. Você não compara a sua esposa com as mulheres da televisão. Você separou sua esposa. Ela é exclusiva e única. E o texto diz que é uma função do marido permitir que a esposa entenda que ela é única na vida dele. Embora cada dia nasça ou cresce pessoas que podem ser mais jovens, mais saudáveis, até mais bonitas, mas você escolheu e santificou, você separou essa mulher para você, e sua esposa tem que saber disso. Não direcione sua atenção para outra pessoa, sobretudo se você tiver com amigos. Qualquer piada que envolva outra mulher que não a sua, seja rápido e seja ríspido. Respeite a sua esposa na presença dela e respeite também na ausência dela. O verso 27 ainda fala cuidar da mente, né? Apresentar a sua esposa como sem defeito. A palavra que exprime amomos. Nós temos que mostrar nossa esposa como sem defeito. Nunca fale de um defeito da sua esposa para ninguém, nem para sua sogra, nem para o seu sogro, nem para o seu amigo.
sempre apresente ela como sem defeito. Ontem tem uma música aí que está rolando aí, que ela é perfeitinha, né? Uma música que foi usada para as filhas cantar para as mães. Mas olhe sua esposa com o olhar de Cristo. A igreja tem todos os defeitos, mas Cristo a amou e a escolheu para estar com ela. E Cristo sempre exaltou a sua igreja. Sempre exaltou. E quando ele sempre chamou de noiva, né? A menina dos olhos de Deus. Portanto, cuide elogiar a sua esposa. Apresente ela como sem defeito. Para ela, quando você conversar com ela, e para as pessoas, sempre diga: minha esposa, ela é perfeita. Nunca aponte nenhum defeito da sua esposa, seja físico, de comportamento ou mental. E o último passo dos cuidados é cuidar da sua manutenção, o verso 29, porque ele alimenta. Isso é básico. Muito bem, eu demorei um pouco mais aqui, mas para recapitular, a primeira coisa, o que é amar a esposa? É entregar-se por ela. O que é amar a esposa? É cuidar da esposa. O que é amar a esposa agora, em terceira parte, é preferir a esposa. Isso aqui, você pode achar bobo, mas o texto diz o seguinte: o homem deixará o pai e a mãe, e vai para ficar com a esposa. Entre o pai e a mãe e a esposa é mais importante. E se ela não perceber isso, acabou, meu irmão. Ela tem que perceber que, embora a nossa mãe, eu, por exemplo, falo com minha mãe, que é responsável por tudo que eu sou. Minha mãe me criou solteiro, né? Ela era solteira, se dedicou, adoeceu, hoje vive aí doente, porque teve que cuidar de mim, da minha irmã. Teve que ir para São Paulo, trabalhou pesado e era muito duro, adoeceu com 45 anos, minha mãe já era doente, toda doentinha, porque ela tinha que cuidar de 2 filhos, trabalhando em São Paulo, acordando 5 da manhã, chegando 7 da noite, 9 da noite. Mas, com todo respeito à minha mãe, o amor é diferenciado, mas a Bíblia me diz que a minha esposa é a pessoa mais importante da minha vida. O que é minha preferência pela minha esposa deve superar a minha preferência pelo pai e pela mãe. E mesmo o filho, quando nasce, o filho tem o seu lugar na casa. Ele não é mais importante do que a esposa. Cristo diz: aquele que abandonar o pai e a mãe por mim, que não abandonar, não é digno de mim. Mas a Bíblia jamais diz que o homem deve abandonar a esposa. Tão grande é a importância que ela tem para o marido. Terceiro passo: amar é preferir a esposa a tudo. A sua esposa é a preferência nacional. De todas as pessoas que existem no mundo, a sua esposa é a preferida, é a preferidinha. Quarto passo é desejar a esposa. O texto diz o seguinte: o homem vai unir-se à esposa numa só carne. Essa expressão, querido, na Bíblia tem que ver com intimidade sexual. Unir-se numa só carne é intimidade. O homem, ele tem que desejar a esposa, tem que mostrar o desejo ardente por ela. E eu não vou muito mais me aprofundar nisso, porque nisso aí nós não precisamos nem ser treinados, né? Mas, recapitulando, como é que eu amo, pastor? Eu amo a minha esposa, me entregando no lugar dela, morrendo por ela. Se tiver um tiroteio lá em casa, o primeiro a morrer sou eu. Segundo, eu cuido da minha esposa em todos os aspectos. Terceiro, eu prefiro a minha esposa a todas as pessoas do mundo. E quarto, eu desejo a minha esposa. É um prazer estar ao lado dela. É um prazer sempre estar perto dela. Então, esse é a causa. Eu estou falando de causa. Isso é o que provoca. Isso aqui é a origem de tudo. Quando você ama a sua esposa dessa maneira, não resta outra coisa a não ser o que o texto diz. Deus exige submissão da esposa.
Mas essa submissão, ela deve ser conquistada. Ela deve ser conquistada. Não é como que se conquista um país com armas e guerras, não. É uma conquista silenciosa, é uma conquista de jogo, é uma conquista inteligente. Quando você perceber a sua esposa, se assim você seguir os conselhos bíblicos, quando você perceber, a sua esposa terá por você uma submissão divina. Não é com medo, não é provocada por um arrobo de temor, mas é por uma resposta, é um efeito que a causa provocou. A causa é o amor do marido. E para quem acha que Deus pediu pouco para o homem, se enganou. Se você perceber o texto, a mulher, Deus escreve 3 textinhos para ela, assim, olha, seja submissa ao seu marido, é bom, tá. Para o homem, ele escreve aqui 9 textos bíblicos, só explicando como é que ele tem que fazer. Para a mulher, 3 textos, e ele só pede uma coisa: seja submissa. Para o homem, ele pede umas 10 coisas, e em 9 textos, e ele pede uma coisa que é terrível. Ele diz assim: morra pela sua mulher. Qual é mais fácil? Ele pedir para você: seja submisso ou morra? Olha, morrer é a última causa que ninguém quer. Pois bem, para quem acha que a Bíblia é feminista ou machista, que Deus ele protege os homens e quer uma submissão da mulher, verifique o que ele pede para o homem: manter, cuidar, zelar, preferir e morrer. Muito pelo contrário, a Bíblia não é machista, não. Se eu fosse dizer para quem que Deus puxa a sardinha aqui, eu diria que é para a mulher. Mas a submissão na Bíblia não quer dizer inferioridade. Eu tenho uma missão, viu, Cris? Eu tenho uma missão, e eu sou o chefe dessa missão. A submissão é alguém que está comigo para cumprir a missão. É idôneo, é a idoneidade, é alguém que está ao meu lado para cumprir essa missão. Na Bíblia, submissão é alguém que está ao teu lado para executar essa missão. Bom, mas a sujeição deve ser primeira a Deus. Tá? A mulher deve primeiro se sujeitar a Deus. O texto diz: sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. A mulher tem que ser sujeita primeiramente ao Senhor. Outra coisa, a Bíblia pede para que a mulher seja sujeita ao cabeça. Seja sujeita ao seu marido, pois ele é o cabeça. Esse é o problema de alguns. Nós estamos com falta de cabeça, Márcia. Os nossos maridos de hoje, os nossos homens de hoje, não são mais cabeça. Queimam uma lâmpada, queimam energia, eles não estão à frente. Infelizmente, nós temos dificuldade com as mulheres que hoje têm dificuldade de se submeter ao marido, porque elas casam-se e percebem que não casaram com a cabeça, casaram com a cauda. A mulher não tem a obrigação de seguir uma cauda. A mulher tem que seguir o cabeça. Se o marido não for o cabeça, fica difícil. Aí você fala: pastor, eu casei com um homem que não é o cabeça. Ele não tem pique para a cabeça. Aqui em casa quem faz tudo sou eu. Ore a Deus. Ore a Deus. Você, mulher, não é obrigada a ser submissa a qualquer um. O texto diz que a sujeição deve ser ao cabeça, ao forte, ao líder. Então, meu jovem que está me ouvindo aí, se você quer submissão, seja cabeça. A submissão deve ser conquistada.
Você já observou por que que Deus não pediu para a mulher que ela amasse o marido? Estranho, né? Deus não pediu aqui, olha, mulher, ame o seu marido. Por que que não? Você lembra de qual foi a maldição que Deus lançou sobre a mulher lá no Éden? Você vai ficar grávida, vai engordar, vai ter estria, vai sentir grande dor, você nunca mais vai ser a mesma, e mesmo assim, você vai amar o seu marido. Está lá. É uma maldição já na mulher amar o marido. Deus não pediu uma coisa que a mulher já o faz. Quando o homem cresce, ele cresce com um carrinho. É um carrinho daqui. A mulher cresce com uma bonequinha, casando os bonequinhos. Se você perguntar para os jovens aí, para 10 jovens, você quer casar? Ou você quer fazer uma festa de casamento? Ou comprar um carro? 8 vai dizer que quer um carro. Eu sou um desses 8. Eu queria um carro. Nós tínhamos dinheiro para comprar um carro ou fazer o casamento. A minha esposa quis fazer o casamento, até porque também meu sogro pagou metade lá. E o meu sogro, é minha filha, tem que casar, eu casei todas as minhas filhas, essa aqui vai casar também. E ele foi e ajudou a bancar o casamento. Mas o fato é que a mulher, ela já sonha com o casamento da infância. Ela sonha em ter os seus filhos, envelhecer com os filhos, envelhecer com o maridão, trocar a chapa, a dentadura. Então Deus não pede para a mulher amar o marido, porque ela já foi amaldiçoada por isso. A maldição do amor. A mulher está toda deformada, tudo deformado depois de anos, mas ela ainda assim ama o seu esposo. O texto diz: você vai sentir dor no parto, a maior dor que existe, mas ainda assim você vai desejar o seu marido. Muito bem, eu quero rapidamente, meu foco era esse. O que eu vou agora fazer, os outros dois, é só apenas ler. Então, no verso 4, 6, Deus fala assim: Deus exige prudência dos pais. Ele faz 3 pedidos. Não irrite seus filhos. Eu vou ler, como eu disse, as coisas que mais irritam os filhos, segundo os psicólogos. Constrangimento público. Não constranja seu filho em público, no meio dos amiguinhos. Sempre dê direito dele se defender. O filho vai se explicar, deixa ele se explicar, mesmo que ele esteja errado. Se você interromper a explicação dele, irrita. Você exigir coisas da criança sem explicar. Você pede uma coisa, ele quer saber por quê. Explique. Injustiça nas punições irrita os filhos. E a pior delas é a comparação, quando você compara seu filho com outro. Os filhos são diferentes, tá? Tem filhos que nascem limitados. O pai tem que se virar. E Deus pede que o filho seja instruído. Essa instrução aqui é intelectual, paideia, né? Ela é uma instrução de exemplo. Instrua seu filho, aqui, paideia, é instruir, não apontando, mas indo com ele. Uma instrução intelectual. E ele fala: admoeste seu filho, que admoestar quer dizer instrução, nutesia quer dizer instrução da fé. Ensinar o seu filho no intelecto e ensinar também na fé. E aí a causa é que os filhos obedecem os pais que tomam tempo. Eu não vou focar muito nisso. Essa revista aqui, se vocês quiserem depois dar uma lidinha nela, entreguei para cada um de vocês, mostra como educar os seus filhos. Agora eu quero falar para os filhos rapidamente. Os filhos devem obedecer aos pais por 3 motivos. Primeiro, pela lógica da natureza. A Bíblia diz: é justo, o versículo 4, o versículo 1, obedeça a seus pais porque é justo. É justo por quê, pastor Moraes? É justo que um indivíduo, um casal, que quebrou o seu padrão de vida, parou de usar roupas caras, não pode mais comprar carro e trocar de casa e enriquecer só por causa dos filhos, porque tem que educar um filho, tem que trocar a fralda do filho, tem que pagar a faculdade do filho, perde noite de sono para os filhos,
E um filho custa carérrimo. O filho é um dos negócios mais caros do mundo. Educar um filho, porque não só leva seu dinheiro, leva a sua saúde, leva a sua sanidade mental. Os pais são um bando de doidos. É porque o filho sai para a rua, o pai fica perturbado em casa. A mãe não dorme. E o pai fica sabendo onde é que ele está. Será que ele foi assaltado? E se ele chegar tarde? Os pais são paranoicos. O indivíduo é normal até ter um filho. Depois disso ele pode ser considerado um doido. Então é caro. Um filho é caro aqui, é caro aqui, é caro aqui. O filho acaba com o pai. É justo que um pai obedeça um filho, que um filho obedeça o pai. É justo. Mas meu pai agora quer que eu chegue 10 horas. Se ele pedir para você chegar 7 horas, chegue 7 horas. Ele tem direito. Tem direito. Você que está aí, meu jovem, olhando. Meu pai é xaropão. Ele tem direito de ser xarope. Agora, quando você quiser criar suas leis, crie seu lar. Mas por lei você tem que obedecer seus filhos, o seu pai. E também é por lei não só humana, mas por lei divina. Honra teu pai e tua mãe. E a palavra honrar aqui, queridos, não é honrar respeitando, bença pai, bença mãe. É honrar, a palavra aqui é carregue seu pai nas costas. A palavra honrar quer dizer manter, proteger. Quando envelhecer, não é para tacar numa casa aí não. Quando envelhecer é para cuidar dele. Mesmo que ele custe caro. Mas tem que cuidar do seu pai. Honrar o pai aqui não é só obedecer não. Honrar a palavra honrar quer dizer, pegue seus pais e torne-os um peso na sua vida. Assim como você foi um peso na vida dele. Honrar o pai quer dizer o seguinte, é inverter a situação. Eu cuidei de você, agora você me honra. Como? Cuidando de mim. Mesmo que o pai cuspe em você quando estiver velho, esqueça seu nome, e que suje a casa, e que brigue, honre seu pai. É a lei divina. Nesse momento, isso é efeito. Nesse momento eu vou pedir para todas as famílias que estiverem aqui ficarem em pé. E você também em casa. Nós vamos fazer o voto da família. Fique em pé aí, aqui mesmo, as famílias que estiverem em pé aqui. Minha esposa vem aqui para frente com a minha filha. Tá? O primeiro voto é o voto do marido para com a sua esposa. Você vai olhar para a sua esposa, dê as suas mãos. Vem aqui, meu amor. E você vai repetir o que eu disse agora, em casa também. O esposo com a esposa. Eu prometo te amar. Pode repetir. Eu prometo te amar. Cuidar da sua saúde. E sua beleza. De suas emoções. De sua autoestima. E se possível, morrerei por ti. Esse é o voto. Agora a mulher vote, fale para o seu esposo. Eu quero ser submissa a ti. Em resposta ao teu amor por mim. Estarei ao teu lado para te apoiar em todos os seus planos. Agora, se tiver algum filho aí presente, os pais abraçam os seus filhos. E agora diga para o seu filho: eu irei te respeitar. Irei te dar o melhor que puder. Te orientarei e exortarei para que sejas alguém na vida. Agora o filho que consiga falar aí, repete para o seu pai. Em resposta a tudo que vocês representam para mim, eu irei honrá-lo, ou honrá-los. Serei obediente a todas as ordens e instruções. Muito bem, queridos. Deus nos abençoe. O texto aqui fala da família feliz, uma família completa, onde o marido ama a esposa em resposta a esse amor é submissa, onde os pais educam os filhos e os filhos em resposta à educação o obedecem e também são submissão. Você percebeu uma coisa, marido, que a função principal
no lar é do esposo. Quando acabou o vinho, para quem for reclamar? Para o esposo, para o noivo. Problemas no casamento, a maior parte deles é um descuido do homem. Você é responsável pela alegria da família. Se o pai chega em casa e as filhas não vibram, se a esposa não vibra, você é responsável quando o vinho acaba, quando a alegria acaba, você é responsável. O texto aqui diz que 9 versículos foram dedicados aos pais. Então eu apelo a você, pai, cause o efeito, provoque o efeito. Ame sua esposa e respeite seus filhos. Feche seus olhos. Bondoso Pai, obrigado por esse retorno tímido, mas obrigado por mais uma vez estar aqui na tua casa para poder ouvir a tua palavra. Permita que as palavras proferidas aqui encontrem um local especial em nossa mente e coração, de maneira que possamos praticá-las, assim como o autor idealizou. Que o marido ame a esposa, que a esposa respeite o marido, que os pais eduquem os filhos e que os filhos honrem os pais. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu estarei à porta para cumprimentá-los da maneira correta.